Imagine por um momento que ela desapareceu. Num instante, sem aviso, a força fundamental que damos como garantida simplesmente deixou de existir. O que aconteceria? A primeira coisa que você notaria não seria uma queda para cima, mas sim uma perda de aderência. Você, a sua cadeira, a mesa, tudo o que não estivesse preso ao chão, flutuaria suavemente no ar, continuando a mover-se à velocidade de rotação da Terra. Mas a própria Terra já não seria uma entidade coesa. A gigantesca pressão no seu núcleo, contida pela gravidade, irromperia para o exterior com a força de uma explosão inimaginável, dilacerando o nosso planeta em pedaços. A atmosfera, já não mais ligada ao planeta, evaporar-se-ia instantaneamente para o vácuo frio do espaço. Os oceanos ferveriam e evaporariam. A Lua, lançada para fora da sua órbita, voaria em linha reta para o espaço interplanetário. O sistema solar desintegrar-se-ia. O Sol, uma gigantesca esfera de plasma impedida pela sua própria gravidade de uma autodestruição nuclear, explodiria numa supernova. Todo o universo, desde galáxias a aglomerados, transformar-se-ia numa sopa de matéria caótica e em expansão, desprovida de estrutura e ordem. Esta experiência mental, por mais apocalíptica que possa parecer, demonstra vividamente uma verdade simples. A força de atração, ou gravidade, não é apenas o que faz as maçãs caírem no chão. É o arquiteto silencioso da nossa realidade, o escultor invisível que esculpiu o universo e continua a moldar cada aspecto da nossa existência. A história da nossa compreensão da gravidade é a história da própria ciência. Os antigos gregos, em particular Aristóteles, acreditavam que os objetos caíam na Terra porque procuravam o seu lugar natural, o centro do universo. Objetos mais pesados, na sua opinião, procuravam-no com mais força e por isso caíam mais depressa. Esta ideia, baseada na intuição e não na experimentação, dominou por quase 2000 anos. Foi apenas na época do Renascimento que Galileu Galilei ousou desafiar a autoridade. A lenda diz que ele lançou esferas de massas diferentes do alto da famosa Torre de Pisa, provando que elas atingiriam o solo simultaneamente se a resistência do ar fosse desprezada. Ele demonstrou que todos os objetos aceleram em direção à Terra com a mesma taxa. Galileu descreveu como os corpos caem, mas a questão de por que eles o fazem permanecia em aberto. A resposta veio de um homem que, segundo outra famosa lenda, se questionou sobre o assunto ao ver uma maçã cair no jardim. Isaac Newton, em 1687, publicou sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, na qual formulou a lei da gravitação universal. Sua percepção foi genial em sua simplicidade e universalidade. A mesma força que faz uma maçã cair no chão mantém a Lua em órbita ao redor da Terra e os planetas em órbita ao redor do Sol. A lei de Newton afirma que quaisquer dois objetos no universo se atraem com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Isso significa que, quanto mais massivos forem os objetos, mais forte é a sua atração. E quanto mais distantes estiverem um do outro, mais fraca é a sua atração, sendo que essa força diminui muito rapidamente com o aumento da distância. Essa fórmula elegante mudou o mundo. Ela permitiu prever o movimento dos planetas com incrível precisão, calcular as trajetórias dos cometas e explicar as marés. De repente, a mecânica celeste deixou de ser um mistério divino e se transformou num problema matemático solucionável. A gravidade tornou-se uma força conhecida, mensurável e previsível que governa a dança cósmica. Mas sua influência não se limita apenas aos corpos celestes. A gravidade é a principal arquiteta do universo. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, o Big Bang deu origem ao espaço, tempo e matéria. No início, o universo era uma sopa de partículas quase homogênea, incrivelmente quente e densa. No entanto, havia nele pequenas e aleatórias flutuações de densidade. Nos locais onde havia um pouco mais de matéria, a gravidade era ligeiramente mais forte. E essa minúscula diferença tornou-se decisiva. Durante milhões de anos, a gravidade atraiu, lenta mas firmemente, matéria das regiões menos densas para as mais densas. Essas condensações cresciam, atraindo para si cada vez mais gás e poeira. Assim, as primeiras estruturas começaram a se formar.
gigantescas nuvens de hidrogênio e hélio. Dentro dessas nuvens, a gravidade continuou o seu trabalho. Ela comprimia o gás, forçando-o a se adensar e aquecer. Quando a pressão e a temperatura no centro de uma nuvem em contração atingiam o ponto crítico de milhões de graus, a reação de fusão termonuclear era desencadeada. O hidrogênio começava a se transformar em hélio, liberando uma quantidade colossal de energia. Nesse momento, uma estrela acendia. Cada estrela que vemos no céu noturno é um triunfo da gravidade, um reator nuclear titânico, impedido de explodir pelo seu próprio peso colossal. A gravidade comprime a estrela, e as reações nucleares em seu núcleo criam uma pressão que tenta despedaçá-la. Toda a vida de uma estrela é um equilíbrio entre essas duas forças. Quando o combustível de uma estrela massiva se esgota, a gravidade obtém a vitória final. Ela comprime o núcleo da estrela com tal força que ele colapsa, causando uma explosão monstruosa, uma supernova. Essa explosão espalha pelo cosmos elementos pesados, sintetizados nas entranhas da estrela: carbono, oxigênio, ferro, tudo aquilo de que somos feitos e que constitui o nosso planeta. E os restos do núcleo podem colapsar em objetos exóticos, onde a gravidade atinge os seus limites, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Mas a gravidade não cria apenas estrelas. Ao redor de estrelas jovens, a partir dos restos de uma nuvem de gás e poeira, formam-se discos protoplanetários. Dentro desses discos, minúsculas partículas de poeira se aglutinam, formando pequenas rochas, que, por sua vez, colidem e se unem em blocos do tamanho de asteroides, chamados planetesimais. A gravidade desses planetesimais continua a atrair matéria e outros corpos menores para si. Este processo, chamado acreção, continua por milhões de anos até a formação de planetas plenamente formados, como a nossa Terra. A gravidade não só criou o nosso planeta, mas também lhe conferiu a sua forma. Foi a gravidade que fez a substância fundida da jovem Terra reunir-se na forma energeticamente mais vantajosa, uma esfera. Ela também conduziu à diferenciação gravitacional. Elementos pesados, como ferro e níquel, afundaram para o centro, formando o núcleo, enquanto rochas silicáticas mais leves permaneceram na superfície, formando o manto e a crosta. Este processo continua até hoje. A gravidade é a força motriz da tectônica de placas. Ela arrasta as densas placas oceânicas para baixo, para o manto, nas zonas de subducção, provocando terremotos, formando arcos vulcânicos e cordilheiras. Mesmo as próprias montanhas são o resultado da luta entre as forças tectônicas que as elevam e a gravidade, que procura aplainá-las através da erosão. Voltemos à superfície do nosso planeta. A gravidade dita as regras do jogo para tudo o que existe aqui. Ela retém a nossa atmosfera, um oceano gasoso protetor que nos fornece oxigênio para respirar, nos protege da intensa radiação cósmica e incinera a maioria dos meteoros. Sem gravidade, o ar simplesmente se dispersaria no espaço. Ela governa o ciclo da água. A água evaporada sobe, mas a gravidade faz com que ela se condense e se precipite de volta à Terra na forma de chuva e neve, alimentando rios que, sob a ação da mesma gravidade, fluem para o mar. A gravidade da Lua e, em menor medida, do Sol, cria as marés, esse ritmo eterno do oceano que influenciou a evolução da vida nas zonas costeiras e ainda hoje é utilizado pelo ser humano. Mas o impacto mais profundo da gravidade foi sobre a própria vida. Cada ser vivo na Terra é um produto da evolução em condições de atração constante. Os nossos esqueletos são incríveis estruturas de engenharia, criadas para suportar o nosso peso e contrariar a força da gravidade. Os nossos músculos desenvolveram-se para nos permitir mover no campo gravitacional. O nosso sistema cardiovascular tem de trabalhar contra a gravidade para bombear sangue para o cérebro. Temos até um órgão especial para a sua perceção: o aparelho vestibular no ouvido interno, que, com a ajuda de minúsculos cristais, os otólitos, informa o cérebro onde é o cima e onde é o baixo. As plantas também travam uma luta constante com a gravidade. Desenvolveram estruturas robustas, como a lenina na madeira, para crescerem para cima em direção à luz solar, superando a constante atração. As raízes, pelo contrário, demonstram gravitropismo positivo, ou seja, crescem para baixo, na direção da força da gravidade,
para se fixarem no solo e encontrarem água. Até mesmo organismos unicelulares são capazes de sentir a gravidade e reagir a ela. Podemos observar as consequências da ausência de gravidade nos astronautas. Na gravidade zero, os seus ossos começam a perder cálcio, os músculos atrofiam-se e o sistema cardiovascular enfraquece. O corpo, libertado da necessidade de lutar constantemente contra a atração, começa a adaptar-se a novas condições. E estas alterações são prejudiciais no regresso à Terra. Isto prova mais uma vez o quão profundamente a gravidade está entrelaçada no próprio tecido da nossa biologia. Durante mais de 200 anos, a teoria de Newton foi uma verdade inquestionável. Funcionava perfeitamente. Mas no início do século XX, começaram a surgir pequenas inconsistências. A mais conhecida foi a anomalia na órbita de Mercúrio. O planeta não se movia exatamente como as equações de Newton previam. A discrepância era mínima, mas existia, e isso inquietava os cientistas. Além disso, a teoria de Newton pressupunha que a interação gravitacional era transmitida instantaneamente. Se o Sol desaparecesse subitamente, a Terra, segundo Newton, sairia imediatamente da sua órbita. Isto contradizia a nova e em ascensão teoria da relatividade especial do jovem físico Albert Einstein, que afirmava que nada, nem mesmo a informação, podia mover-se mais rápido que a velocidade da luz. Einstein dedicou 10 anos ao desenvolvimento de uma nova teoria da gravidade, e o que ele propôs em 1915 não foi apenas um refinamento de Newton, mas uma mudança completa de paradigma. A teoria da relatividade geral, TRG, afirma que a gravidade não é uma força no sentido que estamos habituados. É uma manifestação da curvatura do próprio espaço-tempo. Einstein sugeriu imaginar o espaço-tempo como um tecido elástico, como um trampolim esticado. Objetos massivos, como estrelas e planetas, afundam esse tecido, criando nele depressões ou poços gravitacionais. Outros objetos menos massivos que se movem por perto, por exemplo, um planeta que orbita uma estrela, na verdade não são atraídos por uma força. Eles simplesmente se movem em linha reta nesse espaço-tempo curvado. Uma órbita é de fato uma linha reta no espaço-tempo curvado. Uma maçã cai na Terra não porque a Terra a puxe, mas porque a Terra curvou o espaço-tempo ao seu redor e a maçã simplesmente rola para essa cova. Esta visão revolucionária não só explicou perfeitamente a órbita anômala de Mercúrio, como também produziu várias previsões surpreendentes e verificáveis. Em primeiro lugar, a TRG previu que a gravidade deveria curvar não apenas os caminhos de objetos materiais, mas também o caminho da própria luz. Isso foi confirmado em 1919 durante um eclipse solar, quando o astrônomo Arthur Eddington registrou que a luz de estrelas distantes, ao passar perto do Sol, era de fato desviada num ângulo precisamente previsto por Einstein. Este fenômeno, conhecido como lente gravitacional, é hoje uma ferramenta poderosa na astronomia, permitindo-nos ver imagens distorcidas de galáxias distantes, cuja luz foi amplificada e curvada pela gravidade de aglomerados mais próximos. Em segundo lugar, a teoria previu que o tempo num campo gravitacional forte deveria fluir mais lentamente. Este efeito, chamado dilatação gravitacional do tempo, soa como ficção científica, mas é um facto real e mensurável. Os relógios a bordo dos satélites GPS, que estão mais distantes do centro da Terra e num campo gravitacional mais fraco, correm um pouco mais rápido do que os relógios na superfície. Se os engenheiros não fizessem a correção para este efeito relativístico, o sistema GPS acumularia um erro de vários quilômetros por dia, tornando-o inútil. Cada vez que você usa o navegador no seu telemóvel, você confirma na prática a teoria de Einstein. Provavelmente, a previsão mais audaciosa de Einstein foi a existência de ondas gravitacionais. Ondulações no próprio tecido do espaço-tempo que devem surgir do movimento acelerado de objetos massivos, por exemplo, da fusão de dois buracos negros ou estrelas de nêutrons. O próprio Einstein duvidava que estas ondas pudessem ser detectadas alguma vez, devido à sua incrível fraqueza. Mas 100 anos depois, em 2015, o Observatório LIGO detectou diretamente pela primeira vez na história ondas gravitacionais da fusão de dois buracos negros a uma distância de mais de 1.000 milhões de anos-luz de nós. Este sinal, que durou frações de segundo,
foi o eco de um dos eventos mais poderosos do universo, e a sua detecção abriu uma era completamente nova na astronomia, a da astronomia de ondas gravitacionais, permitindo-nos ouvir o cosmos, e não apenas vê-lo. A teoria de Einstein deu-nos uma compreensão profunda da gravidade, mas a história não termina aqui. A física moderna está à beira de novos mistérios, e a gravidade está novamente no centro das atenções. O principal problema é que a teoria geral da relatividade, que descreve o mundo em grandes escalas, é incompatível com a mecânica quântica, que descreve com incrível precisão o mundo dos átomos e das partículas subatômicas. Não sabemos como a gravidade se comporta no micromundo. Existe a partícula hipotética que transmite a interação gravitacional, o graviton. O que acontece com o espaço-tempo na singularidade de um buraco negro ou no momento do Big Bang, onde a densidade e a gravidade atingem valores infinitos? As respostas a estas perguntas deverão ser fornecidas pela futura teoria da gravidade quântica, a teoria de tudo, que unificará os dois pilares da física moderna. Além disso, as observações do movimento das galáxias e da velocidade de expansão do universo mostram que a matéria visível, que podemos observar, é catastroficamente insuficiente para explicar toda a gravidade que detetamos. Isso levou à hipótese sobre a existência da matéria escura, uma substância misteriosa que não emite nem absorve luz, mas possui massa e, consequentemente, cria gravidade. Acredita-se que ela constitua cerca de 27% da massa-energia do universo, enquanto a matéria comum representa apenas 5%. Mais do que isso, verificou-se que a expansão do universo não está a abrandar sob a ação da gravidade, como seria de esperar, mas, pelo contrário, está a acelerar. Isso é atribuído à ação de uma ainda mais misteriosa energia escura, que atua como uma espécie de antigravidade, empurrando o espaço para longe. Ela representa cerca de 68% do universo. Conclui-se então que 95% do nosso universo é composto por algo cuja natureza não temos a mínima ideia, e sobre o qual só sabemos através dos seus efeitos gravitacionais. Assim, desde uma maçã a cair até ao espaço-tempo curvo, desde a formação de planetas até a determinação da nossa estrutura biológica, desde as marés na Terra até ao eco da fusão de buracos negros, a gravidade permeia tudo. É a mais fraca das quatro forças fundamentais, mas é também a de maior alcance e a dominante em grandes escalas. É a força que criou ordem a partir do caos primordial. É o maestro que rege o majestoso balé celestial. É a âncora que nos mantém presos à superfície do nosso pequeno mundo, que corre através do imenso cosmos. E embora tenhamos percorrido um longo caminho dos mitos da antiguidade às equações de Einstein, a gravidade ainda guarda os seus segredos mais profundos, convidando-nos a espreitar para além do horizonte do conhecimento e a compreender as leis fundamentais que governam o nosso universo.